Nando Moura é um idiota. A verdade é essa, né? Esse é um vídeo que eu não tenho prazer nenhum em fazer. Não porque, obviamente, estou falando de uma pessoa extremamente amargurada, frustrada, raivosa, né? Tá sempre tendo suas crises de verborragia ali. Mas a verdade é porque esse é um vídeo que não acrescenta muito no debate político. No entanto, eu vejo que muitas pessoas que me seguem acabam, de vez em quando, trazendo críticas aqui ou questionamentos e trazendo argumentos que são do Nando Moura, né? E para muita gente que não o conheceu antes, né? Onde ele diz agora que quem mudou foram os outros, as pessoas mudaram com ele, as pessoas abandonaram os valores e ele sempre se manteve o mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês que isso é uma mentira, né? Quem mudou de verdade, quem se desentendeu com os fatos, se desentendeu com a realidade, adotou um mundo de fantasia, criou um mundo de fantasia para si, onde só ele tá certo e todas as outras pessoas estão erradas, foi o Nando Moura, né? E por que eu digo que ele é um idiota? Porque é assim que ele tem que se comportado. É assim que ele tem nos agraciado com as suas aparições, né? E ontem ele deu uma entrevista para o Antagonista, né? Que é um dos piores veículos de comunicação do Brasil, sem dúvida nenhuma. Um dos piores veículos de comunicação do Brasil. Sempre dedicados ali a distorcer, a desinformar, né? Eles têm aquelas notícias de 3, 4 linhas ali. Na minha opinião, é um dos piores, principalmente porque eles tentam passar uma imagem de imparcialidade, tá? Então a gente tem aqueles veículos que já são ruins, conhecidos de esquerda, tipo Brasil 247, Revista Fórum, essas coisas, mas a gente sabe que ali está a esquerda. Agora o Antagonista não, eles tentam passar a imagem de que eles estão preocupados com um ou outro valor conservador ali, justamente para tentar agradar também o público conservador, né? A gente sabe que eles não são. E ontem eles receberam o Nando Moura, né? Em breve provavelmente devem receber Felipe Neto também e algum ex-BBB para opinar sobre política. Vamos lá, pessoal. O que eu estou falando aqui? Esse aqui é o Nando Moura e essa é a primeira parte, onde ele fala sobre o Alan dos Santos, pessoal. Eu sei que o Nando Moura ele é muito amargurado com o Alan dos Santos, até porque o Alan dos Santos fez o que o Nando Moura queria fazer de uma forma muito mais eficiente, é muito mais respeitado que o Nando Moura, tem um público muito maior, gerou emprego para muita gente, se dedicou e obteve reconhecimento por isso e nunca mudou, né? Ao contrário do Nando Moura, que realmente mudou. E depois disso que foram os outros que mudaram. Então ele tem muita raiva. Quando ele fala do Alan dos Santos, você vê que ele tem raiva, que ele está amargurado ali. Mas a verdade é que isso é uma mistura de incompetência com inveja e frustração, né? A verdade é essa. E nada vai mudar isso. Ele não vai mudar a opinião que ele tem a respeito do Alan dos Santos, mas o que ele fala aqui é muito grave, pessoal. Vamos acompanhar. E você acertadamente vem mostrando isso. Às vezes as pessoas ficam se questionando até que ponto um sujeito como Alan pode ser tratado como jornalista, né? Inclusive todos os defensores bolsonaristas, eles gostam muito de atacar a gente, falam assim, vocês não defendem o Alan é jornalista como vocês. Eu ontem publiquei no Twitter a seguinte frase, Freitas, coloca na tela para o Nando também ver. Queria saber a sua opinião. Olha, eu botei aqui, olha, amiguinho, agente político de desinformação não é jornalista. Quer dizer, é importante que às vezes a gente precise classificar, né? O Alan é jornalista ou é um agente político de desinformação, Nando? Você vê que aqui tá um bate-papo bem estranho, né? Tem esse cara aqui virado no Botox, não conhecia ele até então, fui conhecer agora, depois que ele começou a entrevistar assim, né? Realmente tá um bate-papo aqui, tá uma conversa com madres aqui com o Nando Moura. E eles nem consideram o Alan dos Santos jornalista, né? Devido às perseguições que eles estão sofrendo. Basta lembrar que quando o grupo deles aqui, né? Através da revista Cruzoé, foi perseguido por uma decisão do STF. Todo esse pessoal saiu em defesa deles e agora eles se recusam a sair em defesa do Alan diante da perseguição inconstitucional que eles estão sofrendo. Que ele está sofrendo. Principalmente no âmbito desse inquérito das fake news. Então ele se recusa, esse cara virado no Botox aqui, ele se recusa a reconhecer o Alan como jornalista e passa a bola pro Nando Moura atacar o Alan mais ainda. Vamos escutar aqui. Ele é um vagabundo que achou uma teta para ele poder sugar. Primeiro de pessoas de boa intenção, como eu, que recomendei inclusive o canal dele, entendeu? E depois, quando ele se viu ali cercado pelo poder, se transformou não em
não é blogueiro, não é jornalista, não é nada, é um capacho imundo de Jair Bolsonaro. Eu acredito que um jornalista, a partir do momento que ele consegue os fatos, que ele vai atrás das coisas, entendeu? Ele precisa expor essa verdade sem fazer... sem tentar defender lá do outro, entendeu? Teve até uma matéria do Maynard que eu achei que foi incrível. Quando o pessoal estava lançando lá o Coronavac, o primeiro Maynard foi o cara que foi para frente e disse assim, olha, esse governo de São Paulo está omitindo os dados, nós queremos aí a eficácia global dessa vacina, metendo o cacete mesmo. Eu admiro o antagonista por ter feito isso. Assim, a gente vê como ele tá muito amargurado com o Alan. Ele não fala coisa com coisa, os ataques dele são completamente vazios, né? São ataques realmente de opinião. Mas o fato dele também não considerar o Alan digno de defesa diante dessas inconstitucionalidades cometidas pela elite do judiciário, mostra também muito do caráter do Nando Moura, né? Ele sabe que tá errado, ele mesmo falou aí agora, né? O jornalista ele tem que olhar para o fato e descrever o fato. Então, Nando, nesse exato momento você tá vendo que o Alan tá sofrendo uma perseguição, mas devido à sua raiva, sua pirraça, sua birra com ele, você decide não apoiá-lo, você decide deixar que ele seja destruído por um tipo de intolerância, um tipo de perseguição e censura que no futuro pode se voltar contra você. Isso é o sinônimo, isso é a síntese, isso é a representação de uma birra, de uma idiotice, de uma falta de profissionalismo. E é assim que você tem atuado, com essa amargura em relação à pessoa que não tem culpa das perseguições que está sofrendo. Mas só porque você odeia ela, você acha que o inimigo do seu inimigo é seu amigo. É meter o cacete. O jornalista ele tem que ir atrás dos fatos e expor isso. Não, o que ele faz? Ele desinforma. O fato é distorcido por ele. Nesse exato momento você está distorcendo o fato, porque você sabe que a perseguição que ele está sofrendo é injusta, é desproporcional, não tem crime ali naquele inquérito das fake news, é um inquérito inconstitucional. Então tá vendo como é fácil desmontar o seu argumento, a sua retórica, imbecil que você utiliza simplesmente porque você tem raiva de uma pessoa, e tanto é isso que você nem consegue fazer uma análise sincera, uma análise, digamos assim, coerente com o que está acontecendo. Você rapidamente se desdobra em xingamentos idiotas, xingamentos que não fazem sentido e que não trazem nada, nenhum argumento produtivo para o debate. Um único propósito, ter mais teta para ele ir atrás de leitinho governamental. Olha aí que idiotice, mais uma vez ele nega os dados aqui, nega os fatos. O Alan dos Santos indo atrás de apoio governamental, de teta governamental. Que dinheiro que o Alan dos Santos já recebeu do governo. Aliás, quando fizeram aquela incrível auditoria lá, pesquisando as contas, Terça Livre descobriu que eles tinham recebido cerca de R$4 em anúncios governamentais, que são aqueles anúncios que são colocados de forma randomizada no Google, né? Então, assim, o governo não escolhe para qual canal tá indo, né? Não foi o governo que falou, ó, divulga R$4 de anúncio ali no Terça Livre. Nando Moura sabe disso, mas ele tá aqui insistindo, quebrando, fugindo da realidade. Por quê? Por que ele faz isso? Por que ele é tão frustrado assim? Então, foram as pessoas que mudaram, Nando Moura? Ou foi você? Tá bem claro aqui quem foi que mudou. Tá bem claro aqui quem tá fugindo da realidade e você tá acusando as pessoas de fazer o que você já tá fazendo. A verdade é essa, você tá acusando as pessoas de fazer o que você tá fazendo. Você tá negando a realidade, você tá fugindo da realidade para poder atacar uma pessoa. E eu vejo muitas pessoas que chegam falando tentando criticar alguma coisa do governo Bolsonaro, que o Bolsonaro tá errado nisso, tá errado aquilo, mas as pessoas geralmente elas repetem os pontos idióticos do Nando Moura, de que CPI da Lava Toga, as privatizações que ele ia defender. O Nando Moura, ele sabe muito, você talvez não saiba, mas o Nando Moura sabe muito bem que o Bolsonaro tem talvez a tarefa mais difícil de um político nesse Brasil e talvez a tarefa mais difícil de um político no mundo. No Brasil é com certeza. De político, o Bolsonaro tem a tarefa mais difícil. Porque tem todo um sistema contra ele. E é um sistema onde, inclusive, os pseudo-inimigos do passado estão se unindo para atacá-lo. Porque ele sabe que o Bolsonaro mudou o jogo. Ele mudou completamente o jogo. A entrada do Bolsonaro num cargo de poder, no cargo mais alto do executivo, né, digamos assim, mudou completamente o jogo. Então o sistema teve que se readaptar ali e eles foram rápidos em se readaptar. Então tudo isso, todas essas ações que o Bolsonaro toma, ele tem que responder a alguma coisa. Porque ele não é imune ao sistema. Nós não somos imunes ao sistema.
E toda decisão do Bolsonaro tem um reflexo também em nós, nos brasileiros, que com certeza ele está preocupado. Basta lembrar que o Bolsonaro foi esfaqueado por um militante de esquerda e decidiu voltar, né? Muitos teriam abandonado. Muitos teriam falado, não, pode ficar com isso aí, essa presidência aí não é pra mim não. E isso, pra mim, é um dos maiores símbolos de que ele realmente estava disposto a lutar pelo país. E o Nando Moura sabe disso. Eu tenho certeza que ele sabe disso. Sabe por que ele sabe disso? Porque livros como esse aqui, vou até colocar aqui pra vocês verem, esse aqui é o Desinformação, tá? Ele foi escrito pelo tenente-general, o Ion Pacepa. Ele foi chefe de espionagem da Romênia comunista, tá? E explica muito bem como um sistema atua para fazer essa desinformação, para quebrar, por exemplo, um governo do presidente Bolsonaro. E aqui o Dr. Lyle Hoster, Chamamento Esquerdista. Esse livro aqui também é excelente e faz uma análise muito boa. Esse cara é psiquiatra forense, com mais de 40 anos de experiência. E faz uma análise muito boa de como os esquerdistas se comportam da forma que se comportam. E por que eu mostrei esses dois livros aqui, pessoal? E falei do Nando Moura? Porque são livros que o Nando Moura vendia na livraria dele. Inclusive eu comprei esse livro na livraria do Nando Moura e ele já recomendou esses livros aqui. Mas o mais curioso é por que ele teria lido esses livros aqui e ele não entende como funciona o sistema, como o Bolsonaro tem que se comportar da forma que tem que se comportar. Como, por exemplo, uma CPI da Lava Toga não ajudaria em nada, até porque já há jurisprudência dizendo que atos jurisdicionais não podem ser investigados em CPI, né? A CPI da Lava Toga que ele queria, né? Porque queria que o Senado passasse, que o Flávio Bolsonaro votasse a favor, que seria uma CPI que, assim que fosse criada no Senado, seria barrada no STF, porque o STF que ia definir se ela é legal ou não. Todos os procedimentos lá seriam levados ao STF, o STF ia decidir. Então o Nando Moura é idiota a esse ponto, ele é burro a esse ponto, de achar que uma CPI no Senado ia conseguir investigar algum ministro do STF, ia conseguir levar algum ministro do STF para depor. Ele é idiota, ele é burro a esse ponto? Eu acho que não. Eu acho que ele é idiota, mas não a esse ponto. Então por que ele não entendeu aquilo ali? Né? Que naquele momento não devia-se criar uma animosidade entre os poderes, que aquilo ali não teria benefício nenhum para o presidente da República e porque ele precisava fazer para começar a desmontar esse sistema gigantesco que a esquerda implementou no Brasil. Então a esquerda implementou um sistema que ela domina hoje, meio político, 90% do meio político, 100% do meio cultural, 100%, 99% do meio acadêmico, né? Meio artístico também está por aí, 99%, 100%, né? E principalmente 95% das redações de jornais, que são um grande problema do país. Que são jornalistas que mandam e desmandam e podem queimar o presidente lá fora e deixam de informar as coisas boas que o presidente faz e mentem que o presidente falou coisas que seriam mentira quando eles mesmos divulgam aquela informação. Então, igual aconteceu agora, né? Na questão da revista Exame, ela divulgou um posicionamento lá sobre o imunizante, o presidente leu aquilo lá e de repente o presidente virou propagador de fake news. Então o Nando Moura é estúpido a esse ponto? De certa forma, ele tem que ser. Mas o que eu acredito é o seguinte, Nando Moura, você não leu os livros que você indicou nas suas livrarias. Se você tivesse lido, pelo menos esse aqui, tem vários livros, claro, tem outros livros ali atrás que um dia eu posso tirar para mostrar para vocês, vários livros que eu comprei da livraria dele e de outras livrarias também. Mas esse aqui, você indicava pessoalmente nas suas livrarias, você recomendava. E se você tivesse lido esses livros aqui, você sabia como funciona um sistema onde o comunismo, no caso aqui do Brasil, o Foro de São Paulo, dominou o país. E você saberia quais são as limitações do presidente Bolsonaro e você não fazia as críticas injustas para ele. Então, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, muitas pessoas falam para mim, o Nando Moura não tem nada a ganhar brigando contra o Bolsonaro, ele seria muito mais lucrativo para ele defender o governo. Eu acho que não. Eu acho que rapidamente ele percebeu ali que havia pessoas, principalmente na internet, fazendo esse trabalho de desmentir os ataques da mídia com muito mais eficiência que ele, né? E o Terça Livre era um desses. Então, quando ele viu que ele tinha uma concorrência gigantesca ali, o que ele preferiu fazer? Vou atacar. Vou atacar, que é o que me resta, que talvez eu sobre alguma coisa. Então, as pessoas que eu acompanhavam antigamente perceberam essa mudança, mas tem pessoas que estão acompanhando ele agora, que escutam só a narrativa e não viram ele no passado, não viram ele recomendando livros, não viram ele elogiando Bolsonaro, não viram ele elogiando Olavo de Carvalho, e acham que realmente quem mudou foram os outros, e não eles. Mas eu sei quem mudou foi ele. E eu sei que ele não leu os livros que ele indicou, porque se ele lesse, ele saberia porque as coisas no Brasil estão como são.
né? Em vez de ficar atacando o Bolsonaro, as privatizações. Sério? No primeiro ano do governo Bolsonaro, tentou-se fazer a privatização e a primeira coisa que o STF decidiu foi as estatais não podem ser privatizadas sem o aval do Congresso. Então ali no começo já destruíram praticamente 90% de toda a intenção que o presidente tinha de fazer a privatização, né? E depois veio esse caso da Lava Toga também, que não ajudaria em nada, cria uma animosidade desnecessária e não ia colocar um ministro do STF para depor numa CPI, mesmo que colocasse. A gente está vendo como a CPI é. Você confia numa CPI para investigar com esses senadores aí? Quantos acordos conchavos você teria? Você só aceleraria uma CPI da Lava Toga naquela época, só aceleraria os acordos conchavos daquela parte do legislativo ali com aquela parte do judiciário para derrubar o chefe do executivo, que é o Bolsonaro. Então o Nando Moura, ele faz essas análises assim, joga essas análises no ar, justamente para pessoas que não têm informação, né? Ele já é muito limitado intelectualmente, principalmente em comparação às pessoas que a gente tem aqui na direita, o próprio Alan dos Santos, né? O Nando Moura é muito limitado intelectualmente em relação ao Alan dos Santos. Ele pode falar bravinho, falar pausado, ter o carisma, fazer piadinha, mas a capacidade intelectual dele é muito limitada, bastante limitada. Tanto que ele foi discutir com o Felipe Neto, né? Eles tiveram uma briga aí, uma rusga, ele e o Felipe Neto. E assim, é de se esperar que qualquer pessoa da direita, numa discussão com o Felipe Neto, demore cerca de 30 segundos, né? Para desmoralizar completamente o Felipe Neto. Mas na verdade não, foi bem próximo. Bem próximo, ele quase perdeu para o Felipe Neto. Então assim, a capacidade intelectual dele é muito limitada e ele agrega mais pessoas assim, ele chama essas pessoas, principalmente novatos, as pessoas que acompanhavam ele antes. Eu acredito que quase todos o abandonaram. Eu escuto muitas pessoas falando que estão decepcionados com ele justamente porque perceberam que foi ele que mudou. Não foram as outras pessoas que mudaram, tá? Então eu fico assim, o que esse cara tá agregando hoje? Nada, birra, foi colar com o pessoal da MBL, tá completamente esperado numa opção da terceira via, que sabe que não tem chance nenhuma, né? Porque o melhor candidato dele seria quem? Moro, e o Moro já é visto como um traidor pela população brasileira, né? Ele não critica onde tem que criticar, não critica os autoritarismos, as arbitrariedades do Supremo, né? E até coloquei isso aqui, ó, para quem sempre quis saber o resultado da combinação de inveja com falta de caráter e fraqueza intelectual, basta olhar que se tornou o Nando Moura. Se ele fosse um pouco mais alto, seria trágico, não cômico, né? E aqui ele fazendo uma piadinha, né? Com o dia que o Alan dos Santos teve sua prisão decretada, né? Então ele faz piada com decisões autoritárias, né? Então esse é um cara que tem moral para indicar um candidato a presidente? Eu acho que não. E aqui eu acho que isso aqui define bem ele, né? A maior alegria de um covarde é ver a queda de um homem corajoso. Então, o que a gente pode tirar disso aqui, pessoal? Além de ser uma pessoa amargurada, de ser uma pessoa triste e frustrada. Que o Nando Moura não tem muito a acrescentar para o país, né? Ele vai ter, claro, o seu público, vai ter esse pessoal que vive repetindo essas idiotices, né? Igual papagaio. Mas o Flávio Bolsonaro votou contra a Lava Toga. Colocou Aras como PGR. Beleza, e quem que o Bolsonaro deveria colocar se não fosse o Aras? Naqueles da lista tríplice, quem deveria colocar? E passaria no Senado? Então o Bolsonaro está todo refém de um sistema onde ele precisa navegar com muito cuidado ali. Não quer dizer que ele não vai errar e não quer dizer que nós não devemos criticá-lo por seus erros. Eu mesmo já critiquei ele aqui várias vezes, tá? Mas há uma diferença entre você criticar, entre você até dar um sermão, entre você até falar o Bolsonaro, não era isso que eu esperava. Há essa diferença e há uma diferença de ficar totalmente deslocado na sua pureza e achar que os outros mudaram, como o Nando Moura fez. E o pior não foi só isso, pessoal. O pior é o que ele falando do Olavo de Carvalho. Vamos escutar aqui. Aqui mais uma vez o maluco virado no Botox aqui, dando uma opiniãozinha, levantando a bola pro Nando Moura cortar. Muito triste esse antagonista aqui. 2 fracassos não fazem um sucesso. Como é que as pessoas podem se defender desse tipo de estratégia de desinformação? Te pergunto porque você tem aí, você conhece... Atenção, este programa não é... Voltou aqui, mas conhece isso por dentro, inclusive a gente sabe que essa turma tem um mestre que é o Olavo de Carvalho, você foi aluno também do Olavo. Como é que funciona esse mecanismo de desinformação? Porque eles conseguem alcançar muita gente, criam grupos, listas de transmissão e acabam realmente criando um exército, né, de pessoas, de apoiadores, pessoas que infelizmente são ignorantes e acabam entrando nesse ciclo de desinformação. A gente aqui, eu bato muito nessa coisa de tentar furar a bolha,
Como é que funciona isso? Como furar a bolha? O antagonista falando que o Olavo de Carvalho é o guru da desinformação é complicado, né, pessoal? Pra gente morrer de rir, né? Você vê que a carinha do maluco do Botox aqui até ficou satisfeita. E o Nando Moura agora, ele vai partir pra uma série de ataques ao Olavo de Carvalho, mas vocês vão ver que ele não vai responder essa pergunta aqui. O cara aqui, até esqueci o nome desse cara, não faço questão de aprender. Mas esse cara falou que o Nando foi aluno do Olavo, o Nando Moura nunca foi aluno do Olavo, ele inclusive já disse isso num vídeo. Ele deveria ter corrigido o cara aqui, não corrigiu. Mas de qualquer forma, ele vai fazer um tipo de ataque ao Olavo de Carvalho aqui que eu acho muito vil, até porque boa parte dos livros que o Nando Moura vendeu em sua livraria foram indicados pelo Olavo de Carvalho, né? E livros que claramente, pelo jeito, ele não leu. Se ele tivesse lido, e se ele leu, ele não compreendeu, tá? Mas eu acredito que ele nem chegou a ler, porque ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo no Brasil. Cara, olha, eu vou falar um negócio para você. O Olavo de Carvalho, inclusive o Felipe Moura Brasil escreveu ou editou o livro que fez mais sucesso do Olavo de Carvalho, que foi O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Aquilo que ele falava correspondia com os fatos. O que tem a ver essa citação do... Inclusive o Felipe Moura Brasil editou o livro aqui, o que tem a ver? Ele ficou perdido para falar do Olavo de Carvalho, porque ele sabe que ele não está qualificado a polir os sapatos do Olavo de Carvalho. Então ele tem muito cuidado para falar. Por exemplo, o Alan dos Santos ele xinga e tal, porque ele acha que ele está no nível intelectual do Alan dos Santos, mas eu acredito que ele não esteja, tá? E no Olavo de Carvalho ele está muito, muito, muito abaixo. Então ele tem muito cuidado para falar, porque ele sabe que o Olavo de Carvalho pode desmontar ele com 4 frases ali no Facebook. Então você verificava não só o Foro de São Paulo, etc., o que acontecia nas escolas brasileiras, a canalice do PT, aquilo correspondia com os fatos. Chegou um momento, cara, em que para defender um político, o discurso desses caras não corresponde mais com os fatos. A realidade está de um lado e eles estão de outro. Aquelas pessoas que fizeram campanha para o Jair Bolsonaro têm um sentimento de pertencimento. Esse é o grupo em que eu participo. Então elas querem defender essa cultura, elas querem defender, mesmo que seja mentira, mesmo que seja que todo mundo está vendo que está errado, todo mundo está vendo que não é verdade, eles tentam defender a cultura. E aí entram em dissonância cognitiva. O fato apresenta para eles uma versão diferente da versão da crença, eles têm a crença na cabeça deles, o fato, e aí eles querem beber dessa desinformação. Então, Cláudio, não é uma questão de que assim, o cara está desinformado. O cara quer ser desinformado. O cara quer acreditar que Jair Bolsonaro é algo melhor do que um marginal rachador vagabundo. É algo melhor do que um estelionatário eleitoral. Ele quer... Mais uma vez, né? Ele acusa as pessoas de fazer o que ele já está fazendo, né? Então essa dissonância cognitiva, o Nando Moura já entrou nela há muito tempo, né? Pelo simples fato dele... E isso é incrível, pessoal. Vocês podem notar. Inclusive, se ele tivesse lido também esse livro aqui, que ele nos recomendou, mas não leu, ele entender que esse tipo de esse rompante que ele dá, né, esses xingamentos que ele faz logo em seguida, são justamente... são justamente idiosincrasias, são características de pessoas que já estão ali com a sua saúde mental corrompidas pela ideologia, né? E a ideologia dele hoje em dia é qual? É odiar o Bolsonaro, porque ele já foi tão além nas críticas e ele tá tão desconectado da realidade que agora ele precisa odiar o Bolsonaro de qualquer forma. Não importa quantas vezes a verdade apareça na frente dele, não importa quantas vezes ele apoie o fracasso, não importa quantas vezes ele fracasse. Tá? Ele não vai voltar atrás, tá? Porque aqui tem uma questão muito do ego falando, né? Eu nem diria que tem grupo, porque na verdade, como ele ficou isolado, ele foi procurar esse pessoal do MBL, essa galera aí que se diz terceira via, mas que não é. Então agora ele tá preso ali num limbo intelectual, num limbo ideológico, da onde ele não pode sair, porque ele teria que admitir que ele está errado. E pro Nando Moura, pessoal, pro Nando Moura é menos doloroso continuar toda essa palhaçada que ele tá fazendo aqui, rompendo com todos os princípios e todos os valores que ele defendeu e ganhou muito dinheiro com seus livros e com seus vídeos defendendo esses valores do passado. É menos doloroso continuar nessa idiotice do que reconhecer que ele estava errado. Então isso que ele falou aqui de a pessoa abraça a desinformação, ele está abraçando a desinformação. Ele está abraçando a fantasia que ele criou de que o Bolsonaro é esse cara horrível que veio para fazer a mesma coisa que o PT fazia. Ele perde completamente o senso das proporções e fala sem senso das proporções, compara o Bolsonaro ao PT, na expectativa de que as pessoas que o sigam, as pessoas que seguem, que o seguem,
na expectativa de que essas pessoas comprem também essa ideia, e muitos compram, né? Porque muitas pessoas não conheciam ele antigamente. Então, mais uma vez, fica claro aqui que o Nando Moura não só abandonou... Nossa, não dou conta da cara desse cara não, bicho. O bicho fica me olhando aqui, o que tá acontecendo? Enfim, então o Nando Moura, ele se colocou nessa posição onde ele não pode escapar. Porque se ele escapar, ele vai ter que assumir que ele está errado, e isso para ele seria a pior coisa a se fazer, né? E mais uma vez comprova que ele não leu os livros que ele indicou. Ou se leu, não entendeu, porque ele não está nem um pouco apto, nem um pouco qualificado a fazer uma análise do que está acontecendo no Brasil, né? E ele só faz esse tipo de análise vazia, supérflua, joga para sua própria audiência ali, e na hora de passar alguma informação, na hora de tentar justificar porque ele está fazendo essa análise, o que ele faz é começar a xingar as pessoas, né? Inclusive parece que ele tem uma certa inveja das pessoas que vão se destacando, né? Claramente ele tem inveja do Alan dos Santos. O dia eu vi ele atacando o Nicolas, chamando o Nicolas para um debate, só que o debate teria que ser no estado dele, na cidade dele, do Nando Moura, dentro da casa do Nando Moura. Então assim, ele tinha todos os requisitos para o debate, né? Que debate é esse, cara? Você faz todos os requisitos, tem que ser na sua casa. Então assim, é uma vergonha, cara. Pra mim é uma vergonha o que esse cara se tornou. Infelizmente, pelo jeito dele assim, ele ainda vai cativar muitas pessoas, principalmente esses jovens, né? É o mesmo público do MBL, basicamente, né? Aquela galera ali de 16 até 21, 22 anos. Passou disso, o cara já começa a acordar e fala: opa, esse maluco aqui tá me engambelando, as coisas não são assim não. Principalmente se forem ler os livros que ele vendia na livraria dele. Recomendo, viu, pessoal? Recomendo que vocês comprem os livros que o Nando Moura indicava quando ele tinha livraria. Só que não façam como ele, leiam os livros também. E aí me digam se vocês têm a mesma opinião que ele tem sobre o que está acontecendo hoje, sobre a visão da política no Brasil hoje. Me digam se isso é possível. E para comprovar que isso é verdade, pessoal, eu achei aqui um texto do Flávio Morgenstern, de 4 de junho de 2020, né? O Flávio Morgenstern, esse sim já é uma pessoa que eu respeito bastante, porque ele tem uma solidez intelectual muito grande, tem uma constância na sua produtividade intelectual muito grande, sabe? Assim, muito, muito além do Nando Moura, sabe? Na verdade, comparar Flávio Morgenstern com o Nando Moura seria a mesma coisa que, né, comparar uma barata com o Flávio Morgenstern, né? Então, assim, realmente é muito grande essa diferença. E aqui, nesse post aqui, o Flávio Morgenstern faz uma crítica, né? Ele está aqui fazendo uma crítica ao Nando Moura, mas ele traz algo aqui muito interessante. Ele fala aqui, ó, falando do Nando Moura, tá? Aliás, meu vídeo mais famoso foi para te defender, Nando, lembra? Porque você foi mostrar as besteiras que o Coisa de Nerd, que é um canal, né, falou, e eram besteiras, mas citou frases de livros que você nitidamente não tinha lido. Então, assim, não sou eu que estou falando, não, é o próprio Flávio Morgenstern, pessoal. Eu não me arrependo de ter te defendido, aliás, ganhei muito destaque por aquilo. E só não me arrependo de todo de ter defendido um bando de traíra que só pensa em grana e poder, mesmo ao custo de se aliar com comunista, corrupto e bandido. E a verdade é que o MBL hoje em dia, né, que o grupo que o Nando Moura adotou aí, tá se alinhando sim com a esquerda, né? Porque eu tenho valores e não preferências, como essa turma aí. E ele foi bem correto aqui, o Nando Moura hoje em dia tem preferências, não tem mais valores. Para mim, liberdade de expressão até para o PCO, o Partido da Causa Operária, aliás, ele tem utilizado bem melhor do que o antagonista, só existe se for 100% e não 99%. Então, o que eu falei, aquela suspeita que eu tava do Nando Moura não ler os livros que ele indicou e justamente por isso não ter capacidade de entender o que está acontecendo, as próprias críticas que ele faz ao Olavo de Carvalho, isso para mim acabou ficando muito claro aqui nessa situação. Mostra que ele ele perdeu a autoridade que tinha, sabe? Ele cita o Olavo de Carvalho como se o Olavo de Carvalho tivesse mudado. O Olavo de Carvalho é extremamente constante nas suas opiniões, sempre disse isso, sempre disse que o mais difícil não seria eleger o Bolsonaro, mas sim dar governabilidade para ele, né? E ele sempre falou, vocês estão doidos, vocês colocam um cara lá e não dão apoio, ué. É a mesma coisa de jogar ele pros leões, ué. O que vocês querem é matar o cara. O Olavo de Carvalho sempre falou isso e o Nando Moura fez questão de fingir que não entende, não sei porquê. É uma mistura realmente de inveja com incompetência, e talvez ele pensou que ele não teria mais espaço ali, e agora ele tem que buscar outros rumos, né? Mas a verdade é essa. Por isso que ele fica alegre quando ele vê o Alan dos Santos sendo perseguido pelo autoritarismo do judiciário, né? Nada satisfaz mais um covarde do que ver um homem corajoso caindo. É isso, pessoal. O vídeo ficou muito grande.
Mas de verdade, eu acho que eu precisava pôr um ponto final aqui, porque tem muitas pessoas que trazem esses pontos do Nando Moura, essas tiradinhas do Nando Moura, ficam repetindo o que o Nando Moura fala nos vídeos aqui, né? Muitas pessoas chegam, vêm me acompanhar por causa dos debates, vêm meus debates, vêm me acompanhar, e fala: nossa, Fred, você é tão inteligente, você é tão desenvolto, você se garante nos debates, mas aí eu vejo que você defende o Bolsonaro. O meu amigo, eu tenho completa noção. Se eu sou bom no debate, é porque... E se você acha que eu sou bom no debate, é porque, obviamente, você admira a minha capacidade de fazer uma análise. E se você admira a minha capacidade de fazer uma análise, você pode compreender que essa capacidade de análise eu utilizo também para continuar apoiando o governo Bolsonaro e saber a necessidade real de apoiar o governo Bolsonaro, tá? Não sou igual um Nando Moura que, quando as coisas não saem da forma que eu queria, eu pulo fora e começo a negar a realidade. Você pode ter certeza que vocês nunca vão ver isso aqui. É isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo gigantesco com seus amigos aí, né? Acho que esse vídeo aqui tem muita informação que inclusive muita gente não sabia. E tomem cuidado com essas pessoas, né? Principalmente Nando Moura, uma pessoa que realmente, na minha opinião, precisa de ajuda psiquiátrica mesmo. Uma pessoa que não tá bem. Eu acho que seu ego, sua frustração, sua amargura, acho que, sim, destruiu a psique dele de uma forma... que até foi por isso que talvez eu acho que eu nunca tenha mencionado ele aqui no canal, né? Nunca tenha mencionado ele nos meus vídeos. Eu acho que eu pensei, nossa, deixa esse cara lá, né? O bicho realmente tem certos problemas internos para lidar. Mas acaba que uma hora ou outra a gente tem que fazer, a gente tem que falar, porque acaba chegando num ponto onde não dá mais pra gente ficar calado, né? E eu acho que a atuação dele para o ano que vem é extremamente desastrosa. Ele está numa campanha de tentativa de destruir, né, de destruir o senso das proporções, de equiparar o Bolsonaro a Lula na esperança de jogar algum perdedor aí, algum frustrado, algum fracassado da terceira via numa disputa, né? E isso só tem a beneficiar o PT, né? A verdade é essa. No mais, obrigado por acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoal. Um abraço a quem assistiu até agora. Fiquem com Deus. Até a próxima.